na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus.
crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Amém? É lindo, né, irmãos? Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje essa série de estudos bíblicos sobre um tema muito apropriado, né? Fruto do Espírito. E para nós é um motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, que mais uma vez o pastor Carlos Costa encontrou uma oportunidade de estar conosco mais uma vez para ministrar esse estudo abençoado. Então você já é um privilegiado de estar aqui nessa noite para receber a instrução e o estudo dessa palavra gloriosa, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo pastor Carlos Costa. Sinta-se à vontade para ministrar tudo quanto o Espírito Santo colocar no coração do irmão. Estamos aqui para receber o que Deus vai dar e o que o irmão vai distribuir aqui para nós nessa noite. Amém? Pode chegar aqui, pastor. Glória a Deus. Cadê o microfone dele, Flávio? O azul? Som. Som. Mais baixo, né? Som. Som. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Prazer revê-los. Nós vamos iniciar aí mais uma jornada, só que agora vamos começar a falar um pouquinho sobre fruto do Espírito. Importante. Dentro do nosso contexto pentecostal, a gente acaba dando muita ênfase aos dons e nem tanto ao fruto. E como nós já tivemos a oportunidade de falar numa outra oportunidade, de que mesmo sendo privilegiados por essa ação do Espírito, que é ferramenta para o exercício do chamado que Deus tem na vida de cada um de nós, a gente às vezes nomeia ou norteia os dons que são no exercício da igreja, quando na verdade nos dá um leque bem maior para que a gente possa usufruir. Discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que às vezes as pessoas deixam de lado, achando não ter a importância devida quando tem. E às vezes focam muito em línguas, em revelação, em profecia, e infelizmente acabam desprezando a outra parte que é tão importante quanto. E aí, a outra parte, e a parte que eu entendo ser essencial, porque muito embora os dons sejam a realidade e necessidade da igreja, para que nos capacite para o exercício daquilo que Deus nos chamou, dom não salva. Dom não leva ninguém para o céu. Eu posso ser o maior profeta em exercício na terra, mas se a minha vida não estiver de acordo com aquilo que estabelece a Bíblia Sagrada, para um relacionamento com Deus, não vai adiantar de nada. O próprio Cristo, no exercício do seu ministério, vai mostrar essa realidade, né? Quando alguém chega até ele e diz: Senhor, no teu nome, eu curei os enfermos.
no teu nome eu profetizei, no teu nome eu realizei maravilhas, milagres extraordinários. Ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então a evidência do que está se mostrando é que dom não salva. Dom não é prerrogativa para que a gente possa ir para a eternidade com Deus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios no capítulo 13, vai mostrar essa dinâmica. Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a dos anjos, se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Então ele está contrapondo dom com fruto. E o que realmente estabelece o crescimento e desenvolvimento do caráter de uma vida cristã são os frutos em nós. Os dons me levam a sentar em mesas, mas o caráter vai determinar a duração que eu permaneço nela. Os dons me levam a sentar em mesas, mas o caráter é que vai determinar o tempo que eu fique sentado nelas. Então a gente tem que ter essa visão correta, porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Os dons são importantes? Evidente que sim, mas sem fruto ninguém vê Deus. E a gente vai tratar um pouquinho a respeito disto, da importância que Paulo está trazendo aos irmãos da Galácia em relação ao fruto do Espírito. E aí a gente vai entender por que fruto e não frutos, já que se fala em 9 deles. Mas veja que o texto é bem claro, fruto singular do Espírito. E quando a gente vai então entender isso, a gente vê que existem 9 frutos na sua totalidade, no exercício da transformação e geração de um caráter íntegro na vida do ser humano, daquele que a partir de então aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos lá para a nossa apostila. Então, para a gente poder iniciar, vamos abrir a nossa Bíblia. Paulo, quando escreve aos irmãos da Galácia, e traz a eles a advertência desta realidade. E o interessante, né, é que às vezes a gente atribui muitas das coisas que é nossa, é próprio da carne do ser humano, ao nosso adversário, quando ele na verdade não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai entender o que eu estou dizendo. Capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas, verso de número 22 e 23, onde está inserido o contexto do que nós vamos passar então a discorrer através dessas terças-feiras no estudo sobre fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso de número 22 e 23, que a Bíblia nos diz desta forma: mas o fruto do Espírito é amor, em algumas versões gozo, em outras versões alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Verso 23, contra estas coisas não há lei. E aí ele, para fazer o contraponto disso, nos versos anteriores, a partir do 19 até o verso de número 21, ele vai mostrar quais são as obras da... Opa, não é do diabo? Não é do inimigo? Não. O texto diz, obras da carne. São manifestas as seguintes: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria. E a gente às vezes atribui tudo isso ao nosso adversário como se fosse ele, quando isso é da nossa própria concupiscência, da nossa cobiça.
Ele apenas apresenta e a nossa cobiça acaba dando curso a tudo isso que são obras da nossa velha natureza. Porque quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se faz novo. Tá? Então, ele contrapõe mostrando exatamente essa realidade de uma posição nova, de uma conduta nova, de uma postura nova, para a formação de uma identidade nova agora no relacionamento com Cristo Jesus. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar por menor dentro desse texto, a partir de agora, com respeito a cada ponto específico do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A partir de agora vocês vão começar a aprender um pouco de grego. Depois das terças-feiras vão ficar todo mundo abusado, né? Vai chegar dentro de casa dizendo assim, filia. Aí os filhos vão, o quê? O que disse? Chamou filha? Não, estou falando de grego. Vai ficar todo mundo agora, né? Enfim, kartos. É a primeira palavrinha da apostila aí que está em preto, em negrito. Kartos. Kartos quer dizer fruto. Fruto no sentido de resultado. Ninguém dá fruto sem um específico resultado. A árvore não é plantada sem um resultado esperado dela. E o próprio Jesus vai mostrar que há uma diferenciação entre árvore e árvore. Porque ele vai dizer que a árvore boa dá fruto e a árvore má não tem como dar fruto bom. Então, a partir daí, a gente já entende a diferenciação no que diz respeito a fruto do Espírito. Porque esse fruto fala de resultado, de sentido daquilo que resulta a partir de agora, das minhas ações, não são as minhas palavras que vão edificar ou evidenciar aquilo que Cristo fez, mas são as minhas ações que vão mostrar, na verdade, se eu fui transformado ou não. Então, quando se fala de fruto, fala de resultado. Ninguém planta um abacateiro para esperar goiaba. Pelo contrário, fica até muitas das vezes ansioso, desejoso que o tempo passe o mais rápido possível para que aquele pé de abacate possa gerar os seus frutos mais rápido, para que você possa usufruir daquilo que você espera daquela árvore. E aí, dentro dessa analogia, é exatamente o que Cristo espera de cada um de nós, através do exercício da vida dele em nós. Que as nossas atitudes revelem frutos, resultado dessa vida que o Espírito Santo está gerando em nós a cada dia, para que as nossas ações evidenciem que nós somos novas criaturas. Então não são as nossas palavras, são as nossas atitudes que vão evidenciar se eu realmente permito que o Espírito Santo transforme a minha vida ou não. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele vai dizer, aquele que mentia, não mente mais. Então a ação mudou completamente, o resultado mudou completamente. Então, se eu continuo na prática da mentira, eu estou mostrando que o Espírito Santo não conseguiu ainda gerar os frutos necessários para que eu largasse a mentira e começasse a partir de agora falar a verdade. Resultado. E nós vamos ver isso. Então, o fruto do Espírito é o que resulta da vida de plena comunhão com Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, e esse Evangelho é importante, porque é o Evangelho escrito para a igreja. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus,
o de Marcos para os romanos, o de Lucas para os gregos e o Evangelho de João, específico para a sua igreja, preparação dos seus discípulos para dar continuidade ao seu chamado e a partir de então estabelecer a igreja e a igreja cumprir a sua missão e propósito nesta terra. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? Então, Evangelho segundo João, no seu capítulo 15, verso 5, que diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, mostra que o resultado só será alcançado se eu estiver na oliveira. Se a oliveira me alimentar, para que eu possa gerar, eu vou dar o resultado que se espera. E o interessante é que o texto ainda diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Opa! Quer dizer que tem vara que pode estar nele, mas ele não está na vara? Tem muita gente que diz que está com Cristo, mas Cristo não está com ele. Tem muita gente que acha que pelo fato de frequentar os cultos está em Cristo, mas Cristo não está nele. E aí ele ergue a mão, adora o Senhor, se alegra naquele momento, mas ao longo da semana as suas atitudes vão continuar as mesmas. Ele alega estar em Cristo, mas Cristo não está nele. Resultado: se Cristo está em mim, as minhas atitudes vão evidenciar essa nova vida de Cristo através das minhas ações. E veja que há uma preocupação de Cristo, que se a gente for continuar no texto, ele vai mostrar uma preocupação. Verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca-se, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Gente, isso aqui é muito intenso. Se nós estivermos nele e as palavras deles estiverem em nós, nós vamos pedir qualquer coisa que nós vamos ser atendidos. E aí a gente fala, por que às vezes a gente então pede e não consegue alcançar? Porque aquele que está nele, e as palavras dele está neste que está nele, nunca vai pedir alguma coisa que fuja daquilo que Cristo tem na nossa vida. Porque ele não vai pedir mais agora segundo a sua vontade, mas ele vai pedir segundo a vontade daquele que é Senhor da vida dele. Não é isso que diz Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis? Por quê? Pedis por vossos próprios? Opa, então não está pedindo segundo a Cristo. Então você está dizendo que está nele, mas a palavra dele não está em você. Então você vai pedir e não vai alcançar. Se eu estou nele, enxertado nele, e se a palavra está em mim, eu peço qualquer coisa e alcanço. E a igreja às vezes não se apropria disso, sabe por quê? Porque nós muitas das vezes até dizemos que estamos nele, mas a palavra dele às vezes não está plenamente em nós. E a palavra dele diz: o sim é sim, e o não é não. Então, quando se fala de resultado, primeiro eu tenho que estar nela, para poder dar o resultado esperado. Não tem como um galho que brote de uma oliveira gerar uva.
Não tem como um galho que brote da oliveira gerar goiaba. O galho que vem da oliveira necessariamente tem que gerar azeitona para gerar azeite. Porque o sumo, a vida, vai gerar vida nos galhos para que elas possam produzir. Se Cristo realmente está em nós, não tem como a gente não dar fruto. Não tem como não dar fruto. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, gerando a vida dele em mim, obrigatoriamente eu preciso dar fruto. E aí nós vamos entender que tipo de fruto é esse que a gente precisa dar, através do fruto do Espírito. Vamos abrir a nossa Bíblia também, no verso 8, no mesmo capítulo. Tem outros versos aqui, mas vou me conter nesse aqui, para a gente dar prosseguimento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis. Opa! Discípulo, então, é aquele que dá fruto? Quem não dá fruto não pode ser considerado discípulo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Vou repetir. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. À medida que eu dou fruto, eu gero glorificação para Deus. Prova, pastor? Prova. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5, que é um texto conhecido, né? Verso 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Árvore ruim pode dar bom fruto? Pode realizar boa obra? Não, então só árvore boa. E árvore boa é aquela que já foi gerada através dele. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Por que a igreja está perdendo a credibilidade? Porque o testemunho que a igreja tem dado nesse último tempo não é um testemunho que revele Cristo na vida da igreja. Escândalos, contendas, fofocas, dissensões, brigas, demandas, irmãos botando o outro na justiça, no mesmo ambiente que comungam e celebram a Deus. E, infelizmente, isso está estampado na internet para quem quiser ver. Olha aqui, fulano me fez, o olho roxo, a cara arriscada. E aí, como é que os homens vão levar, através dessas obras, a serem glorificados? Ou glorificarem a Deus? A evidência da nossa vida transformada vai necessariamente ser o resultado do fruto que nós estamos mostrando para as pessoas. Interessante, né? Que o maior obstáculo de Israel não era o povo pagão. Não era idolatria pagã. O maior obstáculo de Israel era o próprio Israel, que se envolvia com isso e deixava de fazer aquilo que tinha que fazer. Ele mesmo deixava de cumprir a missão e acabava impedindo que Deus se revelasse para aqueles povos e aqueles povos se submetessem a Deus. Israel se tornou o próprio escândalo para que os demais povos acabassem não chegando a Deus. Aí às vezes a gente lança a responsabilidade no diabo, né? Culpado dessas coisas é o diabo. Não é. Infelizmente não é. O maior culpado somos nós. Quando abrimos a oportunidade para fazer determinadas coisas, falar determinadas coisas que maculam
através das nossas ações, que deveriam dar frutos para levarem os homens a glorificar a Deus, e não estão levando. Claro, não estou dizendo o contexto aqui, estou falando de uma igreja de uma forma geral. E isso é estampado para qualquer um dos irmãos que aqui estão. As pessoas não têm mais aquele desejo de entrar, não sentem mais o prazer de, quando passar pela porta, ouvir uma adoração e ser movido pelo Espírito a entrar e se render. Porque hoje, infelizmente, existem até pessoas que estão brigando ali, ó. De aqui, por aqui perto, de rolarem e pararem na rua, rolando um, dando soco no outro. Que testemunho, que fruto é esse? A igreja precisa se reposicionar para que ela possa realmente cumprir a missão que ela precisa cumprir nesses últimos dias. Mostrar a vida de Cristo. E característica. Você já viu a característica de um fruto? Claro que vocês sabem. Vocês vão à feira? Vão ou não vão? Você olha aquela fruta na banca, aquela fruta que já está amassada, está com as partezinhas escuras, está com uns carocinhos, uns olhinhos escuros nela. Aí você vai lá e, essa fruta é boa, pega e vai comer. Você não faz isso. Você pega ali o tomate, vai escolhendo, olha de um lado, olha do outro, olha por cima, olha por baixo, vê se tem alguma coisa, e aí separa. Porque você escolhe os melhores. Porque aquilo lhe chamou a atenção, lhe deu gosto de possuir aquele alimento, aquela fruta, aquela verdura, aquele legume. Fruta é isso. Já viu? Na rua, antigamente, quando eu já era criança, passava nas ruas assim, o pé carregado já de manga. Às vezes a manga estava verde. A gente arrumava um jeito de pegar uma pedra para atacar. Mas está verde ainda. Mas só pelo cheiro já chamava a atenção. Você está passando, aí tu sentia o cheiro, quando olhava, mangueira. Tinha uns que eram mais atrevidos, pulava o portão, pulava o muro, subia na árvore e catava a manga do vizinho. Por quê? Aquilo chamava a atenção, dava gosto. E quando ela estava madurinha, ainda mais aquela pequenininha, a Carlota, sentava no meio-fio mesmo, né? Ficava ali passando a hora, uma atrás da outra, né? Por quê? Aquilo chamava a atenção, o cheiro, a forma, o sabor. Prendia tanto você que você dispensava tempo para ficar ali, se arriscando para poder pegar. É assim que o mundo precisa ver a gente. Quando olhar para a gente, sentir desejo de viver a mesma vida, de servir ao mesmo Deus. Olhar e ver, que é isso? Olha a vida dele, olha a vida dela. Eu quero viver uma vida como aquela. A vida dele dá gosto. Fruto tem esse sentido. O fruto faz isso. Ele chama a atenção pelo aroma, pelo visual dele. Aí desperta em você o desejo de tê-lo. Tem alguns frutos que você olha na banca, você sabe que não pode comer, porque tem restrição, às vezes, de açúcar, restrição disso, mas chega a dar água na boca você olhar aquele fruto. O desejo de ter, mas não pode, tem restrição. Essa é a vida que precisa ser vivida pela gente, para que a gente mostre a evidência do fruto daquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Então, fruto tem um sentido de resultado. Daquele relacionamento com Deus vai surgir alguma coisa, vai ser gerada alguma coisa, vai brotar alguma coisa. E o que brotar tem que brotar de tal forma que gere no outro o desejo de viver a mesma vida, de ter o gosto, de ter o sabor de viver como nós vivemos agora em Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para a gente, e aí? Que tipo de fruto você acha que eles estão olhando em nós? Um fruto chama atenção, um fruto que pelo aroma desperta atenção,
Você às vezes não vê, né, a flor, né? Porque o muro às vezes é alto, né? Mas quando ela começa a lançar aquele aroma dela, você passa assim, você... Caramba, tem flor tal aqui. Porque o aroma já traz para você exatamente isso. Já te desperta o sentido no desejo daquilo. A nossa vida tem que ser assim. De tal forma que leve os homens a glorificar a Deus pelas nossas boas obras. Sim, eu já sabia, já estava esperando, senhor. Eu estava até... Falei, pô, ele não perguntou? Mas é bom, não estou criticando não, meu pastor. É bom. Sim, pastor. Como o senhor estava falando aí de bom fruto, tem um fruto que eu gosto muito dele, porque eu sei que a qualidade dele é a mesma, do começo ao fim, que é a maçã argentina. A gente começa a comer ela e ela tem o mesmo sabor do começo ao fim. Uhum. E o fruto do Espírito em nós? Nós temos que ter a mesma essência? Sim. A gente vai entrar em cada ponto do fruto, para que a gente possa entender que quando a nossa vida começa a exalar, como diz Paulo, o bom perfume, mas que perfume é esse que vai exalar? O bom perfume de Cristo, é que a vida dele está gerando em nós esse fruto, a ponto de exalar esse perfume para chamar a atenção dos outros, para viver a vida que nós estamos vivendo nele. Porque a gente não percebe essas coisas em nós. Quem percebe é o outro. Sim. O que cabe a gente, o que cabe ao agricultor? Afofar a terra, regar a terra, botar os produtos necessários e aguardar. Por que ele faz tudo isso? Porque depois que ele colher, ele vai se beneficiar, ele vai botar lá e vai vender isso. E aquilo vai gerar subsistência para ele e para a família. O grande problema, às vezes, é que a gente acha que pelo fato de não ser notado dentro da igreja, em muitas situações, a gente não está crescendo, a gente não é visto, a gente não é reconhecido. A gente não precisa ser reconhecido aqui, irmão, a gente tem que ser reconhecido de lá. É lá fora que a pessoa tem que dizer assim, você é cristão, não é? Eu falei, por quê? Porque a sua atitude é diferente, a sua postura é diferente. E ainda mais hoje, que todo mundo veste a mesma coisa que lá fora, fala do mesmo jeito que lá fora, parece que as gírias estão mais aqui dentro do que lá fora, parece que a conduta inadequada de uma postura que parece que não tem Jesus tem mais aqui dentro do que lá fora. E quando se fala de fruto, fala de resultado. Aquele resultado que Paulo já está falando lá e mostrando aos irmãos, lá em Timóteo, né, no segundo epístola de Timóteo, mostrando que há vaso de honra e desonra. Há quem exala um bom perfume e aquele que exala um perfume de morte. E a gente precisa mudar a situação. Por quê? Porque a gente precisa se posicionar. Jesus está para voltar. Os acontecimentos mostram essa realidade. E nós, como igreja, temos que cumprir a nossa missão. As almas precisam ser resgatadas. E elas só serão resgatadas à medida que o nosso comportamento, que as nossas atitudes revelem de fato Cristo. Como é que a gente revela Cristo através da nossa atitude? Fruto do Espírito. Fruto. Veja que Paulo ainda vai dizer, mesmo que eu fale, seja dos anjos, e aí ele entra em suposição, seja dos homens ou seja dos anjos, eu seria como um sino que tine, como uma lata que faz barulho, mas não tem consistência nenhuma. Porque não são os dons que
que vão evidenciar. E ele ainda encerra dizendo assim: permanecerão o amor, a fé e gente. E o que caracteriza isso? Que nenhum desses 3 pontos, estou dando tempo para vocês me responderem a última, nenhum desses 3 pontos caracteriza dom, mas caracteriza fruto. Amor é fruto. Fé é fruto. Ele está evidenciando isso. Eu posso até falar, posso até profetizar, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Paulo está caracterizando essa realidade para mostrar o comportamento dos irmãos em Corinto era inadequado para dizerem que eles tinham a Cristo como Senhor da vida deles. Que a conduta deles na relação com os outros não evidenciava essa relação de frutos através da vida deles. Vamos entrar propriamente agora na apostila. Amor. Para a gente entender qual é, na verdade, a essência desse amor que a Bíblia diz que a gente precisa amar. Tá? Hoje a gente tem uma gama de amor na sociedade que a gente vive, que não evidencia esse amor de Deus. E a gente vai fazer essa diferenciação. Até mesmo lá, no conceito, na época de Paulo, existiam conceitos a respeito do amor que perduram até o dia de hoje. Amor. É inevitável que o amor fique no início da lista, porque Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8. E, portanto, necessariamente o amor destes é o maior. 1 Coríntios 13, 13. O amor é o vínculo da perfeição que liga tudo numa harmonia perfeita. Colossenses 3, 14. E o amor é em si mesmo o cumprimento da lei. Romanos 13, 10. Mas no grego tem 4 palavras para amar. Então, antes da gente entrar aqui, quando eu for falar sobre o amor agape, e aí gravem isso na mente de vocês, não é ágape, é agape. Está aí na apostilinha de vocês, né? Em cima do primeiro A, tem um sinalzinho. Acharam? Sim? Tem um sinalzinho. Esse sinalzinho, no grego, ele se chama, e eu já falei isso no estudo passado aqui, chama espírito. Quando ele está direcionado, olha, tem um pontozinho, como se fosse uma vírgula nossa, né? Quando ele está direcionado para a esquerda, é como se ele fosse mudo. Ele não altera a pronúncia. Ele só altera a pronúncia quando ele está virado para a direita. Quando ele está para a direita, é como se fosse um som aspirado de R. Seria Ra. É a mesma coisa nossa, de caro, de ter um preço elevado, e de carro. Ó, bem aspirado. Ro. Para mostrar a diferença de R para R. Tá? Então, no grego tem isso. E tem um segundo acento no segundo A. Aí sim. Por isso não é agape, é agape. Ou não é ágape, é agape. Tá? A entonação e o acento está no segundo A. Sei que muita gente diz agape, mas gerou uma forma de linguagem errada de pronunciar. Se você for estudar o grego vai te dizer que isso está errado. Tá? Então, ó, já aprenderam no grego a forma certa. Quando chegar em casa e alguém falar, é agape. Não, eu aprendi grego. Já pode falar. Tá, então vamos lá. Eros. E aí eu botei no grego e botei em português para poder a gente ter a compreensão. Eros
sempre é um lado predominante físico e sempre envolve o amor sexual. Conforme alguém já disse, é o amor ainda sem conversão. Então, o amor eros, ele está ligado diretamente de uma relação carnal. O amor eros, ou erótico, o amor eros, e isso na concepção grega, existem essas 4 nuances em relação à palavra amar, tá? Que perduram até o dia de hoje, tá? Muita pessoa diz, vai cantar na música lá fora e vai dizer sobre o seu amor. Quando você vê o contexto do que ele está dizendo a respeito do amor, é um amor eros. É um amor completamente de relacionamento física. Tá? Então, esse amor é um amor físico, de conotação sempre sexual. Filia, que aí tem o PH antigamente, né? Farmácia era escrito com PH. Tá? Filia descreve um relacionamento caloroso, íntimo e tenro do corpo, da mente e do espírito. É o que a gente chama, dentro do grego, amizade. Quando se fala de filia, fala do amor no sentido de amizade. Tá? Filia descreve o mais nobre tipo de amor humano, mas também é verdade que a luz de filia pode diminuir se o calor esfriar. Ou seja, o relacionamento depende de ser regado todo dia. E aí, às vezes, perde esse princípio de amizade na relação conjugal. Porque quando é namorado, caixa de bombom, flores, leva para o restaurante, dá um vestido bonitão. Aí casou. Ó, vamos comer um cachorro-quente mesmo, que é o que dá. Né, irmã? Irmã riu aqui, ó. Quando dá, antigamente era caixa de bombom, da Cacau Show, da Copenhague. Aí agora vem com aquela barra, que já não é mais 100 e não sei quantas gramas, agora é quase 90. Vão diminuindo o tamanho, mas o preço continua a mesma coisa, alto, lá em cima. Aí diz assim, dá na mão dela e diz assim, ó, metade é meu. Não come tudo, não. Porque a gente vai perdendo exatamente essa relação de amizade, de carinho, que isso deve ser cultivado em toda a trajetória do relacionamento conjugal. Hã? Pois é porque o ser humano tem... Aí eu vou dizer que tipo de amor é esse. Porque a gente tem essa perspectiva, e isso é do ser humano, aquela perspectiva que depois que alcançou, está seguro, não precisa fazer mais nada. Aí não deixa, não valoriza, não cultiva. Né? A gente, que plantinha bonitinha. Aí, gostou? Toma. Aí leva para casa. Vai regar uma vez por mês. Por que pediu, então? Por que disse que era bonitinha, que queria tanto uma florzinha daquela, se não vai ter o cuidado necessário que ela tinha? Cuidado. A gente está pedindo coisa para Deus. Deus, me dá isso, me dá aquilo. E Deus às vezes dá e vai esperar o cuidado que você tem com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Para ver se você sabe tratar e cuidar de forma adequada. Lembra da parábola dos talentos? Um deu tanto, outro deu tanto, e aquele que tinha um, enterrou. Aí no final ele pega aquilo que ele enterrou e dá para aquele que já tinha 10. Porque ele não soube valorizar aquilo que Deus havia dado para ele administrar. Às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde uma amizade que seria para o resto da vida. Por causa de uma coisinha à toa, a gente perde a amizade, porque não consegue regar aquele relacionamento. Já viu aquele amigo, só amigo de fulano de tal, mas só o fulano de tal é que liga. Só o fulano de tal é que pergunta se está bem, se não está. Só o fulano de tal, estou orando por você. Isso não é amizade, isso é individualidade. Eu estou precisando, deixa ele.
Isso é egoísmo. E às vezes a gente não consegue cuidar. Amizades que poderiam ser, como diz a Bíblia, né? Existem amigos que são mais chegados que irmão. Mas para ele ser mais chegado que irmão, você precisou cultivar isso, para que isso gerasse essa amizade de tal monte que existe hoje. Então, cultivar é importante. Então, quando a gente fala de filia, a gente fala exatamente disso. A amizade vai depender do quanto a gente valoriza aquilo que Deus colocou do nosso lado. A gente conhece muitas pessoas, mas a verdadeira amizade que nos apresenta é Deus. E às vezes Deus nos apresenta as pessoas e a gente não dá o devido valor. Não dá o devido valor. Tá? Então, filia tem esse sentido. Storge é a palavra mais limitada na sua esfera, porque no grego é do amor de pais com os filhos, para entre irmãos, irmãs e parentes. É aquele sentido de que família reunida, mas vai chegando um momento, o filho casa, a filha casa, cada um vai constituir a sua família, e a gente só consegue se ver no final do mês, numa reunião de domingo ou de sábado, com todo mundo. Depois que teve aquela reunião, que todo mundo se confraternizou, cada um vai para a sua casa, e às vezes nem sequer liga para saber como é que está, se está precisando de alguma coisa, mas já está marcado para o mês que vem aquela data para todo mundo estar junto e se confraternizar. Se confraternizou, riu e tal, não sei o que, foi para cada um para a tua casa, acabou. Então, quando se fala de storge, fala daquela relação entre irmãos. Fala de uma relação mais simples, não tão aprofundada. E enquanto estão ali pequeno, tem até um relacionamento. O dia que cresce, cada um parte para a sua vida, desenvolve a sua vida e acabam, de repente, não se vendo mais. Um muda para um estado, o outro muda para o outro, acabou. E a gente vê essas histórias direto da televisão. Estou sem ver minha mãe 40 anos. Porque as circunstâncias que envolveram a pessoa aqui não permitem mais que ela possa ir. É esse amor de filiação com aquele senso. Ele é meu filho, mas não aparece, não liga, não se preocupa, mas é meu filho. Tem essa relação de amor, de carinho, mas é uma relação bem restrita. Bem restrita. Mais ou menos dentro desse sentido, no sentido de que eu tenho meus filhos, mas não quer dizer que os meus filhos se preocupem comigo, né? Mas eu tenho. Eu continuo gostando, amando deles, mas eu não vejo a reciprocidade na atitude deles. Quantos filhos largam os pais num asilo? Isso não é evidência de amor. Porque quando ele estava doente, quando ele tinha os problemas, quando ele pintava e bordava na rua, na escola, em qualquer outro lugar, quem é que acolhia? Qual era a porta que ele batia? Mãe, pai. Então, no grego tinham essas nuances. O amor eros, envolvendo a parte sexual, filia, o amor de relacionamento, de amizade, storge, um amor muito mais entre família, entre irmãos, irmãs, parentes, aquela coisa mais de se reunir, depois cada um para a sua casa. E o agape. Agape é uma palavra nova, que descreve uma qualidade nova, uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros, uma atitude nascida dentro da comunidade, o amor de Deus. Está surgindo naquele momento. É inaugurado com a igreja. Veja que a igreja inaugura uma relação de amor completamente distinta do que existia até aquele momento. Porque a maioria daquelas pessoas que agora estão se agregando à igreja são rejeitadas pelo Estado, são rejeitadas pelos judeus, são rejeitadas pelos romanos. E a igreja acolhe todo mundo como se fossem pessoas sem problema e sem barreira nenhuma.
Você vê que 3.000, e Deus ia acrescentando, e virou 5. E a necessidade daquilo fez o quê? Contagiou tanto aquele amor era tão altruísta, era tão profundo, que quem tinha sua herdade vendia e depositava ao pé dos apóstolos para que ninguém sentisse falta de nada. Era um amor que estava visando não o que eu vou receber, mas o quanto eu posso dar ao outro, quanto eu posso beneficiar ao outro. O amor ágape, ele não centraliza eu, ele centraliza o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, é esse amor que vai evidenciar a própria ação de Cristo. Deus ama de tal forma que abre mão da sua realeza, abre mão do céu, se esvazia, se humilha para amar o pecador que rejeitava. E mesmo ainda ele continuando rejeitando, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Continua amando. Vai ser traído, mas continua amando. Tem gente afoita do seu lado, mas ele continua amando e dando a oportunidade. É um amor que não tem limite. Quando se fala de ágape, está estabelecendo um princípio de amor completamente diferente. Tanto que chama tanta atenção pela adesão da quantidade de pessoas. Porque acolhe todo mundo, recebe todo mundo. E quando se fala do fruto do Espírito através do amor, fala exatamente desse ágape. Um amor que não rejeita. Um amor que não critica. Um amor que não exclui. Não discrimina. Ah, mas ele era homossexual. Não importa o que ele era. Ele agora é servo e é filho porque foi lavado pelo mesmo sangue que lavou a minha vida. É igual. Porque quando Deus olha para ele, vê igual todo mundo. Ah, mas ela era prostituta, não interessa, ela era. A partir do momento que o sangue lavou a vida dela e ela mudou, ela é igual. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama, simplesmente Ele ama. Nessia Cássia Cobrianúcia. Ele ama. E evidencia tudo. Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho. Deus evidencia o seu amor. É como se o fruto de Deus fosse o próprio Jesus, para que o homem pudesse se apropriar dele. O amor ágape. O amor das outras nuances continuam nos dias de hoje? Continuam. A visão, e aí a gente entrando no pensamento de Paulo, a gente está na Grécia, está na Galácia, na Ásia Menor, fronteiriça a todos aqueles territórios de conquista grego, que a cultura grega já estava entranhada em todos aqueles territórios. Então os ícones dos gregos, dos pensadores, filósofos, Platão, Aristóteles, e o que Platão pensava a respeito do amor? Platão pensava dessa forma: amar é desejar. É o que a gente chama, né? O amor platônico. Amar é desejar. O mundo que a gente vive, vive o amor de Platão. Um amor que deseja. Você ama aquilo que deseja e deseja aquilo que não tem. Esse é o amor vivido. Vê uma menina bonita, o rapaz, de olhos verdes, azuis, mel, cabelo lindo, bem delineada. E aí ele, a primeira coisa, deseja. E o amor o amor do desejo, ele é tão superficial que depois que a gente possui aquilo que a gente deseja, a gente deixa de lado. E vai desejar outra coisa. O senhor prova? Provo.
Tem gente que tem 20 pares de sapato. Para quê? É desejo. Vai, passa, aí eu não aguento, tem que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, compra. Aí bota uma vez, depois fica lá. 2, 3 anos sem usar. Por quê? Depois que possuiu, depois que satisfez o desejo, acabou, não tem mais interesse. Já viu a gente? A gente olha, vê aquela vitrine no self-service, vê aquele pedaço de filé de frango bonito, aquela carne. Aí tu fala assim, é aqui. Hoje eu vou me dar bem, é aqui, 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 aqui. E às vezes come até além do que pode comer. Porque o desejo foi satisfeito. Depois de desejo satisfeito, ele diz assim, não era tão bom assim a comida, né? É a mesma coisa, você acabou de almoçar. Aí daqui a pouco aparece McDonald's. Um Big Mac triplo com um suco e uma batata suculenta. Meu Deus do céu, eu vou. Mas você não acabou de almoçar agora? Mas o desejo de comer aquilo, porque você se satisfez com isso, mas o desejo continua provocando a necessidade de ter aquilo. Então, quando se fala do amor de Platão, fala-se de um amor através do desejo. E a sociedade que a gente vive é isso. Hoje eu quero o iPhone 8. Quando chegar daqui a 2 meses eu quero o 9. Daqui a mais 2 meses eu quero o 10. Vou chegar no 11 e acho que parece que o topo é o 12, não é isso? Não sei. Todo dia aparece um número novo. E aí só quem fica rico é o iPhone. É a Apple. Que aí você depois pega na tua gaveta, puxa a gaveta, tem o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Aí tu olha para eles assim, não servem mais para nada. Porque saíram de linha, não tem mais como atualizar, acabou, perdeu. Aí tu vai fazer a conta de quanto você gastou para você ver. É aquele negócio, chega no final do ano, não, tem que trocar o carro, que eu tenho que trocar o carro, porque Deus é Deus do ouro e da prata, eu tenho que trocar o carro. Aí troca o carro, faz 60 prestações. Irmão, Deus me abençoou. Mentira, que abençoou? Vai pagar 60 prestações? Pô? Que benção é essa? 60 prestações? Tu diz ainda que Deus te abençoou? Se alguém foi movido por Deus, diz assim, Deus mandou te dar esse carro. Aí é outra história. Agora você vai pagar 60 prestações, tu diz, olha, Deus me abençoou. Abençoou nada, rapaz. Tu vai ralar muito para pagar isso. E se bobear, tu vai ficar velho e não vai conseguir pagar ele. Com esse tempo todo que tem que pagar. Mas é o desejo de possuir. Eu vejo lá o vizinho. O vizinho, quando vai visitar a família dele lá no norte, lá para Maceió, essas coisas, ele tem que trocar o carro para chegar lá e mostrar que está com um carro novo. Aquele desejo de impressionar. Aí quando volta, vai ficar com aquele carro o resto da vida até pagar as 60 prestações, que geralmente é isso que ele faz. Então o amor platônico é esse amor. É aquele amor de paixão. Olha, se apaixona, aquela volúpia, aquele fogo intenso. Daqui a pouco assim, não essas coisas todas. Só o desejo de possuir. Depois que possui, não consegue valorizar. Aí vem Aristóteles, diz não. O verdadeiro amor é o amor da amizade, que você cultiva ela para ela ser vivida o resto da vida. E aí, naquele momento em que o que prefigurava esse aspecto de amor, entra o amor agape. E cria um conceito completamente distintivo. Porque todos esses amores interiores vão oferecer alguma coisa para mim. E o agape fala assim, não é para você, é oferecer para o outro. Você não é o centro. Você é apenas a ponte para que o outro seja alcançado, para que o outro seja abençoado, para que o outro seja suprido. Por isso que a gente dizima, por isso que a gente oferta. Não oferta porque a gente está dizendo, dizimei esse mês. Quando o tesoureiro pegar, ele vai ver lá, chega, estava assim,
O saquinho de dízimo chega, estava quase estourando. Vou pedir até outro. Vou pedir até outro. Não é isso. Não é isso. Ele dizima. Hã? É. Ele contribui porque ele entende que ele reconhece o que Deus está fazendo por ele. E como se não fosse bastante isso, eu estou contribuindo porque eu sei que eu vou cooperar com alguém. Isso que eu estou dizimando, ofertando, vai de alguma forma contribuir para suprir a necessidade, como lá no início da igreja, que eles depositavam para que ninguém tivesse falta de nada. Então esse amor novo não evidencia mais ou centraliza a gente, centraliza o outro. Ele não é egoísta, ele é altruísta. O outro está em primeiro lugar. Por isso que Jesus estabelece, através da sua prerrogativa, esses dois princípios, através dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o outro como a si mesmo, colocando o outro acima de todas as coisas. Quando se fala desse amor aqui, do fruto, é este amor em evidência. E a Bíblia diz algumas coisas a respeito desse amor. Em Mateus 24, 12, vai dizer que o amor de muitos se esfriará, por se aumentar a iniquidade. A iniquidade tem aumentado, irmãos? O pecado tem aumentado? Então, se a Bíblia falou, e a evidência disso é o quê? A gente, infelizmente, está vendo que o amor se esfriou dentro. Não se espera isso de fora, irmão. Jesus não está falando para os de fora, Jesus está falando os de dentro. Mostrando a realidade de que isso vai acontecer, mas eu não posso permitir que isso aconteça comigo. Eu não posso permitir que esfrie em mim. Mesmo que ao meu redor todos eles esfriem, eu não posso permitir, já que eu tenho o Espírito Santo e o fruto desse Espírito é o amor. Não qualquer amor, o agape, que centraliza o outro. Sabe? Só tem um ovo. Mas o outro não tem nada. Não tem problema, a gente divide o ovo. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas isso vai depender, é aquele negócio, né? Vamos voltar ao filia, amor de amizade, de relacionamento. Depende o quanto eu tenho de relacionamento com ele. Mas tem, é que a gente não usa isso. Ter a gente tem. A gente não sabe se apropriar de coisas que a gente tem para se apropriar. Não sabe. Veja que o próprio Espírito com gemidos inexprimíveis leva a nossa oração, porque a gente mesmo não sabe. Porque a gente está muito mais propenso a apresentar as nossas vontades, o nosso querer, o que a gente espera, não o que Deus espera, não o que Deus quer fazer, não o que Deus quer transformar. E aí Deus utiliza-se das situações para que isso aconteça. Vai permitindo situações e essas situações vão moldando em nós, através do Espírito, as ações corretas que precisam ser aprendidas para, a partir de então, começarem a ser evidenciadas. Aí a gente diz: Senhor, eu preciso de paciência. Dura coisa está pedindo. Romanos capítulo 5. A paciência vem pela tribulação.
Então, à medida que eu peço paciência, Deus vai criar situações adversas para gerar em mim paciência. Vamos lá, Romanos. Eu ia ler aqui em Coríntios, mas vamos primeiro Romanos, para a gente poder mostrar. Se espantou, irmã? Estava pedindo paciência, sem saber o que estava pedindo, né, varoa? Pois é. Olha lá, capítulo 5, a partir do verso número 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então, o instrumento para produzir paciência é a tribulação. E aí a gente, Senhor, me dá paciência, Senhor, vou te atender, toma dificuldade. Senhor, eu preciso de mais paciência, vou te atender, toma mais tribulação. Porque exatamente essas circunstâncias é que vão gerar paciência, vão gerar em nós a certeza de que, independente da circunstância, Deus continua com controle e Ele vai nos ajudar a ultrapassar. Porque Ele não permite prova além. Pronto, gente. Sim. Olha, veja a continuidade desse processo. A tribulação vai gerar paciência. E a paciência, experiência. Alguém experimentado cai no mesmo erro 2 vezes? Não, é mais difícil. Por quê? Porque ele já aprendeu a circunstância, já sabe lidar como ela. Então já sabe agir de forma certa. Pô, o vizinho está jogando papel na minha casa. Num primeiro momento eu não tinha sabedoria, né? Pô, seu isso, seu aquilo, vai tomar banho no poço de Jacó, seu filho Jezabel. Aí veio a segunda vez e ele continuou jogando. Aí, peraí, não é essa atitude que eu tenho que tomar. Não é isso que Deus espera de mim. Aí ele disse assim, não reclamou mais não? Aí joga a terceira. Joga a quarta, porque eles são abusados, e Deus permite para poder gerar em nós. Daqui a pouco ele fala, perdeu a graça, ele não reclama mais, aí para de jogar. Perdeu a graça. Não está reclamando mais, ele para de jogar. E aí gerou paciência em qualquer outra circunstância que exigir de você um posicionamento de prudência, de atenção, você já aprendeu na primeira experiência. Você sabe se comportar de uma maneira completamente distinta pela experiência que foi vivida. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E às vezes a gente passa por uma situação, a dificuldade parece que vai nos submergir, aí a gente diz aí, peraí, eu já passei por isso aqui e Deus me fez vencer. Como é que essa aqui agora vai me derrotar? Deus apenas está dizendo, o problema lá foi apenas uma experiência para o problema aqui. Se você passou lá e eu te ajudei a passar, aqui vai também ser. Pronto. E aí, eu espero confiantemente, porque daqui a pouco o mar se acalma. Mas há um processo nisso. E o processo começa com E quem produz a paciência? E o chefe está me perseguindo no trabalho. O chefe está me perseguindo. Paciência. Ora, não bate boca. Não vai adiantar. Bater pé não vai adiantar. Vai só gerar nele o que Satanás espera. Mais revolta, mais sentimento que não deveria ter e, em consequência disso, mais perseguição, mais dificuldade. Quanto mais eu persigo esse crente, essa crente, mais ele canta, mais ele ora. Tem alguma coisa errada aí. E aí a gente vai vencendo as situações. Por quê? Porque o amor de Deus em nós vai fazendo a gente entender essa realidade.
o fruto vai sendo gerado em nós e a gente vai começando a compreender a maneira correta de se portar nas situações para evidenciar a vida dele em nós. Então, quando se fala de amor, fala exatamente disso, de gerar em nós esse amor novo. Tudo começa com o amor de Deus, porque Deus é Deus de amor. O amor cristão é reflexo do amor dele. E dele se obtém o seu padrão e poder. Esse amor é imerecido. O amor é o motivo universal da vida cristã. O amor é o segredo da unidade cristã. Opa! Então, onde se quebra a unidade é porque existe falta de... Agora vamos chegar lá no texto que eu ia ler antes de mostrar para a irmã que ela está pedindo só tribulação e não está entendendo. Me dá paciência, Deus, me dá paciência, Deus, vou dar. E aí Deus está lá do céu falando assim, estou gostando dela, estou mandando, intensificando o negócio e ela está pedindo mais. Bom, muito bom. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, para a gente entender a natureza desse amor de Deus que foi implantado agora na igreja e ao fruto do Espírito em nós. Então as nossas reações vão evidenciar a natureza desse amor. E qual é a natureza desse amor? Esse amor tudo sofre. Aí a gente venha para Jesus, pare de sofrer. Mentira. Esse amor é benigno. Esse amor não é invejoso. E o outro alcançou. Glória a Deus porque ele alcançou. Obrigado, Senhor, porque tu abençoou a vida do meu irmão. Mas não, fica assim. Por quê? Por que ele alcançou? Estou mais tempo aqui. Sou dizimista há muito mais tempo. Por que ele alcançou e ainda não alcancei? Não, não é assim não. Não é assim não. Tem alguma coisa errada ali. Aí já começa a questionar o que o irmão ganhou, por que o irmão ganhou. Porque a inveja não deixa ele celebrar junto com o irmão a conquista que Deus fez ele alcançar. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não é leviano. O amor não se ensoberbece. Eu agora não sou mais diácono, eu agora sou presbítero. E como presbítero da casa do Eterno, eu agora tenho um outro posicionamento. Os irmãos, para falar comigo como diácono, Pai do Senhor, varão, Pai do Senhor, agora não. Tem que dizer, presbítero fulano de tal, cujo sobrenome é este. Aí eu atendo, Pai do Senhor. Porque eu agora sou presbítero. Quando eu for evangelista, a normativa vai ser ainda maior. Porque quando se cumprimentar a mim, tem que chegar a mim e dizer assim, posso chegar até o irmão? Pode. Ou, eu posso apertar a tua mão, evangelista fulano de tal. Vou te permitir dessa vez, mas não acostume, Pai do Senhor. O amor não se soberbece. Não é o cargo, não é a posição. Não é porque eu sou um coronel e o meu irmão é um gari, que eu não vá tratar ele da mesma forma que trate qualquer um. Porque o amor quebra isso. O amor nos torna todos iguais. Independente de condição financeira, independente de qualidade acadêmica, nós somos todos iguais. Então o amor não se ensoberbece, não se porta de maneira indecente, não busca os seus interesses, porque o verdadeiro amor busca o interesse de quem? Do outro. O outro é mais importante.
E aí eu estou em casa? Não. Jesus, cada um tem a sua luta. Jesus, a tua palavra diz que cada um deve carregar a sua cruz. Então a cruz dele é com ele, a minha é comigo. Então vou orar aqui, Senhor, me dá graça para carregar a minha cruz. Não. Senhor, ajuda o teu servo. Dá graça a ele necessária para que ele possa conduzir a cruz dele até o final. Porque precisa haver um desejo em mim, pelo amor de Deus em mim, que ele alcance o mesmo que eu vou alcançar. Que ele viva o mesmo que eu vou viver. Que ele possua o mesmo que eu possa possuir. Que ele esteja onde eu esteja também. Um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Este foi o amor de Jesus. Jesus colocou a vida de cada um de vocês, da minha, em primeiro lugar. Mesmo a gente nem tendo nascido ainda. Mesmo a gente vindo e sem aceitá-lo num primeiro momento, indo para o mundo, rejeitando, pintando e bordando, rejeitando a ele, murmurando dele, mas o amor dele continua o mesmo. Esperando a oportunidade de dizer assim, vem, porque eu te amei e continuo te amando. Então o amor dele não tem interesse, não se irrita, não suspeita mal. Aí vem o outro e diz assim, meu nome do irmão? Max. Aí o irmão Max diz assim, pô pastor, o senhor está lá explicando sobre o amor, pô, mas o negócio está difícil, pastor. Pastor Carlos está que nem galho seco, pô. Ele fala do amor, mas na hora de amar, só Jesus na vida dele, pastor. Você não tem que vir a mim questionar. Vai até ele. Ore por ele. Senhor, ajuda ele a entender o que é o verdadeiro amor. Ajuda ele a compreender o que é o amor no teu reino. Não é aquele amor antigo. Transforma ele, faz o Espírito gerar o amor de verdade no coração dele, para ele a partir de então entender o que é o verdadeiro amor. Mas a gente diz logo, não está praticando o verdadeiro, já sei até para onde ele vai. Lá tem fogo. Jesus diz, corta a vara e joga no fogo, direitinho para lá. E a gente julga. O amor não faz isso. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor de Cristo. A evidência do amor de Cristo foi a cruz do Calvário. De levar sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade por amor de cada um de nós, porque nós não tínhamos condição de pagar os pecados. Ele faz-se justiça para nos justificar dos nossos pecados, para que a gente fique limpo e entre na eternidade para desfrutar com ele. É o amor dele que faz isso. Toreba, Shuri, Acabe, Anube. É o amor dele que faz isso. E esse amor precisa ser evidenciado, porque o fruto, através do Espírito, não vai sair qualquer outra nuance de amor, a não ser esse, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Mas está difícil. Mas ele passou muito mais do que eu passei, então eu vou permanecer. Mas ele sofreu muito mais do que eu sofri, então eu vou permanecer, eu vou aguentar. Mas ele foi rejeitado muito mais do que eu fui, então eu vou rejeitar por amor que ele sentiu pela minha vida, pelo amor que ele doou pela minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês, ele já está chegando no final. A relação, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo vai depender do tipo de relacionamento que nós temos de Deus. Porque o tipo que temos de relação com Deus vai evidenciar o amor que nós vamos evidenciar para o próximo.
Se o amor de Deus em nós é este amor que não suspeita mal, quando eu evidencio o meu amor com o meu próximo, eu não suspeito mal também. Quando foi que Jesus suspeitou mal da gente? Quando foi que Deus suspeitou mal da gente? Quando foi que ele não sofreu e não suportou a gente? Não teve paciência, mesmo sabendo que a gente está completamente errado, desgarrado, mas ele pacientemente esperou com mão estendida a oportunidade dada, até chegar o momento. E quando ele recebe, ele não recebe como a gente não. Que a gente depois fica dizendo assim, ó, viu? Precisou ir lá fora. Viu o que aconteceu com a tua vida? Viu isso, viu aquilo? Olha, tu sabe o que aconteceu contigo, quer voltar para lá? Ele não joga isso em rosto. Porque ele ama, e o amor dele, a partir de então, do perdão que ele dá, limpa o passado. Porque os nossos pecados ficam lá no mar do esquecimento. Começa tudo novo. É como se eu tivesse travado o relacionamento com ele a partir daquele momento. Você nunca vai ver Jesus colocando o dedo e colocando em riste na nossa cara, dizendo assim, ó, lembra, ó, cuidado, hein? O amor dele cuida, o amor dele zela, o amor dele acolhe. É esse o amor que o Espírito Santo gera na gente, de acolher, de olhar a necessidade do outro e falar assim, eu tenho condições, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão o amor de Deus não está em mim. Aí a gente às vezes faz isso, né? Isso aí é só com o pastor, isso aí é com a obrigação social, isso aí é com fulano de tal, isso aí é com ciclano, isso aí é com Beltrano, isso aí é com outro, isso aí é com outro. E a Bíblia é bem clara, Pedro vai dizer que aquele que tem condições de ajudar o irmão e não ajuda, peca. Muito sério. Precisa vivenciar o amor de fato. Não, como diz João, né? Filhinhos, não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. O amor não é evidenciado por aquilo que eu falo, irmãos. O amor é evidenciado por aquilo que eu faço. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que está se esfriando no nosso meio. Está escorrendo pelas mãos e as pessoas parecem que não estão vendo isso. Não se ama mais as pessoas. Quem é que está disposto a pagar preço pela vida do outro? Com muito pela nossa família, se a gente tiver de boa vontade. Ah, esse camarada não quer nada? Eu vou orar por ele, não. Hein? Ele é que levante e ore. Ai, não quer nada. Deixa ele se virar. Deus trata dele, Deus trata dele. Imagina com o outro. Que a gente não tem tanta afinidade, amor estorge, né? Tudo irmão, mas um lá e outro aqui. Vê só no domingo. No domingo abraça, beija. Pai do Senhor, varão, aleluia. O irmão está aí. E o resto da semana? Nem procura saber o que aconteceu. Está nem aí. É melhor até que ele esteja lá, porque aí eu tenho menos problema. Vai me trazer problema. Vou ter que orar mais, jejuar mais. Ah, não. Aí não. Aí não. Aí só Deus me dando paciência, né? Aí pronto. Arrumou o problema. Então, fala, irmão, o amor de Deus tem uma outra dimensão que a gente precisa começar a viver. Pode falar. Ah, a gente vai chegar lá. Essa coisa é boa. É lindo isso. Pode falar, mas pode fazer uma pergunta. Pode. A maior evidência do amor é o perdão. A maior evidência do amor é o perdão.
Porque a maior evidência do amor de Deus foi perdoar o mundo que estava perdido. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus amou aquilo que ninguém amava. O mundo perdido, distante dele, mas Deus amou. E a maior evidência do amor de Deus foi o perdão que ele deu através de Cristo. Porque no momento em que o sangue verteu de Cristo, ele abriu a oportunidade para a humanidade ter relacionamento com Deus novamente. O amor de Deus evidencia isso. A maior expressão do amor nas nossas relações é o perdão. Quem não sabe dar perdão, não tem o amor de Deus. Muito sério isso, irmão. Porque a gente está cheio nas nossas igrejas de gente magoada com o outro, por anos, que está do lado, cantando no mesmo grupo, mas está. Dá para me botar para o lado de cá, porque do lado dela não dá muito certo, eu e ela, não dá muito certo. Aí arruma hein? Ela desafina, vai tirar a minha voz, ela não sei o que. Não, é porque tem alguma coisa, mas não tem a coragem de chegar lá. Vamos conversar, irmã. A irmã falou isso me machucou. Mas eu vivi aprisionado até hoje por essa cadeia, mas hoje ela vai quebrar. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas foi ela que falou, não interessa. A Bíblia é bem clara, se você for ofertar ao Senhor e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali. Vai ter com o teu irmão e depois apresenta a oferta, senão não é recebida. Tem um monte de gente ofertando aí à toa, coração cheio de mágoa, ressentimento dos outros, e acha que o monte que ele está ofertando, Deus vai receber, vai suprir a necessidade, mas para Deus não está chegando nada. Porque o mais importante é o perdão. A maior evidência do amor de Deus em nós é o perdão. É quando a gente libera perdão. Deixa eu fechar com isso aqui, 9h. Sem o perdão, o ciclo doloroso da culpa cresce. Não perdoe para você ver se a culpa não vai te martelar. Vai até te adoecer. E deixa eu dizer o que eu já vi. Tem gente que morreu por causa de falta de perdão. Está com câncer, mas diz assim, eu não perdoo, morre. O perdão é a única coisa que quebra esse ciclo doloroso da culpa. A única coisa que quebra isso é o perdão. Ele interrompe. É a única ferramenta, o perdão é a única ferramenta que interrompe a fúria da culpa e os laços que interrompem as bênçãos da graça. É como se no momento em que eu me proponho a não dar perdão, eu fecho a graça ao meu favor. Gente, a gente ora isso às vezes tão mecânico que não entende. Vamos para a gente encerrar? Pai nosso, santificado. Nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos Assim? como nós perdoamos os devedores. Tem um monte de gente no Serasa de Jesus. Tem um monte de gente no Serasa. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se eu não perdoo quem me ofende, como é que eu vou receber o perdão? E a gente ora isso, às vezes, sem consciência do que na verdade está falando.
Quando a gente recita o Pai Nosso, a gente está dizendo, eu estou disposto a perdoar qualquer um, porque eu também estou disposto a ser alvo da tua graça com perdão para a minha vida. Pronto. É isso que a gente está dizendo. Esse é o amor de Deus. E o amor de Deus se evidencia com perdão. Deus abençoe os irmãos. Na terça-feira a gente retorna para dar continuidade. Pastor Carlos? Hã? Posso. Porque eu lhe amo, eu vou orar. Você tem que me dizer isso antes para a gente separar aí uns. Porque querendo ou não querendo, tem um monte de gente que está assistindo, está dentro dessas situações, irmãos. Tem muita gente que está aprisionada há anos, às vezes, porque não consegue liberar perdão. Tem gente que às vezes fica rodeando e não consegue nunca avançar, porque não consegue liberar perdão, porque ainda guarda algum tipo de ressentimento do pai, da mãe, dos irmãos, de parentes, de líderes da igreja, de líderes de departamento, de relacionamentos entre irmãos, e às vezes isso está freando o progresso da vida dela e ela não entende o que é. A falta de perdão é um ciclo muito doloroso. Vai gerando, vai remoendo aquilo, e vai remoendo. Toda vez que você vê a pessoa, você remoe aquilo. Tem jeito. Quando eu olho para a cara daquele irmão, daquela irmã, Jesus, se eu pudesse, é porque tu fez uma obra na minha vida. Fez nada. Senão você dava perdão. Não fez nada. Você não deu perdão. Não fez obra nenhuma. Você não deu perdão, não tem obra nenhuma aí. Muito sério isso. Mas vamos orar. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vou orar aqui, abençoando o nosso retorno. O pastor Carlos vai estar dando a bênção apostólica. Bendito e eterno Senhor, nós louvamos o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Estarmos na tua casa, aprendemos com respeito à tua palavra. Nos ajuda a aplicar, Senhor, tudo isso que temos recebido como informação através da revelação da tua palavra. Nos auxilie, nos ajuda, Senhor, a evidenciar através das nossas vidas a evidência de uma vida nova em Cristo através do fruto do Espírito. Que o teu Espírito a cada dia gere em nós isso, trabalhe em nosso interior, para que as nossas vidas possam ser motivos de alegria e gozo, que as nossas boas obras levem os homens a louvar e bendizer o teu santo nome. Nos conduza em segurança ao regresso dos nossos lares. Nos dê um restante de noite abençoado e um restante de semana na tua presença, com êxito, com vitória, com providência da tua parte em cada necessidade. Enfim, o Senhor conhece acima de todas as coisas aquilo que os teus servos precisam. Então que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, no nome bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Valeu, irmãos. Muito forte isso, né? Abençoado nessa noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, agora leva teus filhos em paz, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, por a tua palavra, Senhor, que foi ministrada através do teu servo. Continua abençoando o teu filho. Continua sustentando, Senhor, o teu filho, Senhor amado, na condução, Senhor, e na ministração da tua palavra, Senhor. Ó Deus, dispensa o teu anjo, meu Pai querido, Senhor, para nos dar livramento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Permita que possamos chegar até os nossos
nossos lares em paz, em segurança. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nos abençoa, é o que nós te pedimos humildemente e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as alegrias do Espírito Santo, seja com todos nós que amamos e aguardamos a vinda do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Terça-feira tem mais, amanhã temos culto aqui, tá bom? Para realmente abençoar as vidas que estão necessitadas do amor de Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. Glória a Deus. Muito bom. Maravilha. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. O teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus
Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar, Anthony. E agradecer-te por dobro em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. E